Pode ser para todos os irmãos que estão chegando. A gente está aqui iniciando o segundo dia da Semana Jovem. As nossas lives no Instagram, sempre às 20h30, horário de Mato Grosso. Vou esperando o pessoal chegar aí. Os que chegaram, compartilhar. A paz do Senhor. Silas Paiva, seja bem-vindo. Cauê Oliveira, que nos trouxe uma palavra ontem do céu. A nossa irmã Tássila Cristina, me corrija se eu estiver errado na pronúncia. Irmão Lucas Trajano. Vitória Gonçalves, que é a nossa convidada de hoje. Saudades, meu rei. Vinícius, bem-vindo. Richard de Oliveira, Joabe. O pessoal que está chegando, vai compartilhando aí. Eu já vou chamar a Vitória para a gente começar. Só me dá um retorno se está tudo ok com o áudio, se está chiando, se está dando alguma picotada no áudio, se está tudo certo, para a gente não ter nenhuma interferência. Hoje é o segundo dia da semana da Palavra Jovem. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Jovem no Trabalho Missionário. Nossa convidada de hoje é a jovem Vitória Gonçalves. Ela é missionária, juntamente com toda a sua família, enviados pela Assembleia de Deus de Jaciara, Mato Grosso. Eles estão ali sob responsabilidade da Semadjar, que é a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Jaciara. Eles estão fazendo a obra do Senhor ali na cidade de Puerto Maldonado, no Peru. E nessa live a Vitória vai estar falando sobre o envolvimento missionário dela como jovem, junto com toda a sua família. Vai estar nos contando algumas experiências marcantes da missão no Peru. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, a gente vai aprender muito e Deus falará conosco nessa noite. Eu penso que já deu tempo de todo mundo compartilhar. Os que estão chegando, sejam bem-vindos. Nós estamos hoje começando o segundo dia da Semana da Palavra Jovem. Ontem nós tivemos o primeiro dia com o tema Jovens Chamados à Santificação, com o jovem Cauê ali da cidade de Bauru, São Paulo. Hoje nós estamos no segundo dia com o tema O Jovem no Trabalho Missionário, com a missionária Vitória, diretamente do país do Peru. Bem-vindo, Éder Monteiro, Graziele de Paula. Pessoal aí, obrigado pelo retorno. O Éricles também. Seja bem-vindo. Hoje tem live da Eliane Oliveira, né? Tem bastante gente que está lá. Eu estou ouvindo dizer que está uma bênção. Joyce Santos, seja bem-vindo. Miguel Luder, bem-vindo. Deixa eu chamar a Vitória aqui. Vitória, se você estiver por aí, comenta. Lança um comentário aí para mim te localizar e enviar. Bem-vindo, Jefferson Moreira, Pai do Senhor. Todos os irmãos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Tenham liberdade para compartilhar. Eduarda Curvo. Cauã Souza, lá na cidade de Sinop. Pai do Senhor, Cauã, seja bem-vindo. Deixa eu chamar a Vitória aqui. Jesus. Irmão Misael. Seja bem-vindo. Misael está conosco desde ontem, ali da cidade de Pochorel. Pai do Senhor, missionária. Senhor, e aí? E aí, tranquila, nervosa? Eu tô um pouco nervosa, né? Já passou nervoso? Não, Júnior, não. Até o final passa. Jonathan, seja bem-vindo. Vitória, eu vou pedir para você ir se apresentando, cumprimentando os irmãos aí. E enquanto isso eu vou localizar aqui o versículo que a gente escolheu para embasar o tema da live de hoje. Ok. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por estar aqui juntamente com vocês, ao jovem Júnior também, né, que fez essa transmissão muito linda. E, bom, eu me chamo Vitória, né, e tenho 21 anos. E, na verdade, já fui também do campo de Rondonópolis, do distrito de Boa Vista, né, ali onde Deus também fez uma grande obra. E daí depois a gente mudou para onde Deus nos levou, para Jaciara. E atualmente nós estamos aqui no campo do Peru, Puerto Maldonado, enviada pela cidade de Jaciara, pela Semadjar.
E aí eu tenho 21 anos, estou aqui com a minha família, fazendo a obra que o Senhor nos designou para estar aqui. Glória a Deus. Cumprimentar todos os irmãos que estão chegando aí de Jaciara. Eduardo tá falando, é nossa, é daqui de Jaciara. Eu vi também alguns irmãos aí, a Lude, outros jovens que são dos campos que pertencem a Jaciara, o pessoal de Jucimeira, São Pedro. Sejam todos bem-vindos. Vitória, deixa só a gente dirigir um minuto de oração rápido para a gente iniciar. Eu já faço a leitura do versículo. E depois que eu ler o versículo, eu vou pedir para você cantar aquele louvor. Ok. Aquela alabança para nós, amém? Amém. Senhor, meu Deus, na tua presença nós estamos nessa hora. Jesus, nos apresentamos essa live nas tuas mãos, Pai. Fale conosco nessa noite, estenda tuas mãos sobre nossas vidas, fale ao nosso coração. Que o teu nome seja glorificado, que o teu reino seja expandido e que a tua obra cresça através da inspiração do teu Santo Espírito nessa noite. Seja conosco, no nome de Jesus, amém. Eu vou fazer a leitura aqui. O versículo que a gente escolheu para basear o tema da live de hoje, da Semana da Palavra Jovem, que tem o seguinte tema: o jovem no trabalho missionário, está em Salmo 126 e o versículo 6, que diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vitória, fica à vontade a partir de agora. Os irmãos que quiserem perguntar ou contribuir com o assunto que a gente está tratando, pode lançar o seu comentário aí. Na medida do possível, a gente vai estar sinalizando aqui. Seja bem-vindo, Alexandre, representando a Almada Cover, lá em Campo Verde. Então, eu vou louvar aqui, antes de começar, com o hino A Colheita, né? O Júnior, antes de você me falar da palavra, eu falei, eu tenho um louvor aqui, né? Mas eu não te falei qual era o louvor. Aí depois você lança, eu falei, não, é confirmação mesmo. Jesus. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse viver. E voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. E este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este. Ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, ele vem. Olha o que Deus fala: e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo
de quebrantamento. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Amém, glória a Deus. Jesus, que letra que é essa? Antes de você guardar o violão aí completamente, pelo menos uma palhinha de um louvor em espanhol. Nem todos os missionários que estão em campo têm esse privilégio que vocês têm de estar numa missão transcultural, uma cultura totalmente diferente, uma língua diferente. Tá bom, vamos lá. Fique à vontade aí. O nome do hino é No Hay Lugar Mais Alto, que não tem lugar mais alto, ou melhor do que estar aos pés de Cristo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy mi pueblo, hoy. No hay lugar, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, no hay más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Aleluia. No hay lugar más alto, no hay lugar que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Amém. Amém. Deixa eu só registrar a participação aqui da Rafa, uma das eu acredito que ela faz parte da diretoria da Almadjar, uma das jovens bem assíduas aqui no Instagram. É gente da Almadjar, né? Isso, ela tá sempre na ativa aqui no Instagram, já estendendo o convite para vocês. Gente, todos os sábados, às 18h30, horário de Mato Grosso, tá tendo live da Almadjar, que é a União de Mocidade da Assembleia de Deus, ali em Jaciara. Também registrar a participação da Gleda, que é do Ministério de Madureira, aqui de Rondonópolis. Também quero, em nome da irmã Tássila, eu já vi que já teve outros jovens que entraram, estender o nosso abraço, nosso bem-vindo para todos os jovens que compõem o projeto missionário Campos Brancos, da missionária Kellen Gaspar, ali na cidade de Maracanã, no Pará. São cerca de 60 missionários espalhados em todo o Norte e Nordeste e também alguns países da América Latina que estão empenhados em fazer essa obra. Aquela vez que a gente se encontrou aqui no Mato Grosso, eu até comentei com você, Vitória, a respeito desse projeto lá no Norte. Tem bastante irmãos, inclusive a Tássila, ela é missionária desse projeto, ela é maranhense, mas está no estado do Piauí. E por último também registrar a participação aí da Milena, também acabou de entrar. Bem-vinda, Milena, da dupla Josué e Milena, tá sempre aí com a gente. Deus abençoe todos vocês. Vitória, fica à vontade, porque o nosso tempo é bem remido aqui. Deixa Deus te usar. Então, gente, eu vou começar só a dar uma pincelada assim, sobre missão, que eu quero mesmo aqui relatar sobre as experiências que eu tenho passado com Deus no campo missionário. Então, gente, tem muitas pessoas que têm uma visão de missões que é para poucas pessoas, é para algumas pessoas, entendeu? Não é para todos. Mas aí é que muitas pessoas se enganam, porque nós todos somos missionários. Aquele que é verdadeiro seguidor de Cristo, ele já nasce com o chamado missionário. Então, assim, todos nós somos designados e chamados para ser missionários. Se o nosso próprio Deus é um Deus missionário,
A Bíblia é um livro missiológico, né? A igreja, na verdade, ela surgiu no ato missionário. Então, assim, por que você pensar e achar que você não foi chamado para ser um missionário? Né? Era o que, no meu caso, eu achava. E, então, quem sabe, talvez você não foi chamado ou designado para ser um missionário além mar, ou seja, para ir aos confins da terra. Mas você foi chamado, seja missionário onde Deus te colocou. Talvez você está ali na sua faculdade, no seu emprego, na sua escola. Você já é um missionário por estar aí nesse campo. Olha o tanto de jovens, de tantas almas que precisam. Seja missionário onde Deus te colocar. A questão é que tem muitas pessoas, Júnior, que, na verdade, hoje já não se vê como seguidores de Cristo. Elas não querem estar dispostas a ir, a fazer o ID do Senhor. Entendeu? Eu tô olhando aqui só para mim dar uma baseada no meu resuminho aqui. Tranquilo. E daí você vai em... Deixa eu abrir minha Bíblia. Em Lucas 10, que começa sobre a missão dos 72. Eu achei linda essa passagem. Jesus olhava para os outros para ter vários seguidores. E Jesus, ele começa no versículo 1, ó. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2 a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Ou seja, já no versículo 1, Jesus ele já começa a dar a razão para esses missionários saírem, para esses missionários irem. Ou seja, Jesus fala para que eles vão e preceda a sua chegada. Meus irmãos, não quer dizer que nós somos enviados para o campo, para algum lugar, que nós vamos lá transformar a vida, porque a gente não tem poder de transformar. Mas nós estamos sendo instrumentos do Senhor, sendo levados para abrir caminho, para avisar que a chegada de Jesus está por vir. E aí no versículo 2, Cristo apresenta a necessidade de Jesus. Porque, número 2, antes de os enviar, ele diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, há uma necessidade de ir. Infelizmente, já tem muita gente dentro da igreja sentada. A gente esperando que alguém vai por nós, mas talvez é nós que devemos ir. Eu falo de mim. Eu sempre soube desse chamado missionário. Eu sempre soube que a minha família tem esse chamado. Mas eu tentava trabalhar na minha mente, meus pais têm um chamado missionário. Eu não tenho esse chamado. Talvez eu vou estar com a minha vida e eles vão. Ou seja, o outro pode ir fazer por mim e eu tenho que tocar minha vida tranquilamente. Mas o que eu não esperava, o que eu esperava, aliás, eu estava incluída no chamado missionário. Então, assim, a série é muito grande e poucos são os ceifeiros. Jesus está só esperando que você aceite o ID dele. E aí, quando você vai para Mateus, Mateus 28, 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você lê isso, lá em Lucas 10 já faz todo sentido, porque você entende o propósito, a necessidade de ir. Então aqui você já entende o porquê o ID do Senhor. Então, assim, Júnior, hoje muitas pessoas só veem Jesus como Salvador, mas não querem ver o Jesus como Senhor, entende? Nós fomos comprados com preço de sangue, ou seja, comprados, não somos mais donos de nós. O Senhor é que comanda a nossa vida. Nós temos que deixar que Jesus comande e Ele nos direcione para onde nós devemos ir. Então, assim, missões, tem alguns requisitos, que é renúncia, que é entrega, que é disposição e que é completo. Não só e todos são muito dolorosos. Todos são muito dolorosos. Eu sempre, igual eu falei para vocês, eu soube. E quando o Senhor falou, o tempo já está pouco, já está perto. E eu
sempre não gostava de ouvir isso, porque eu sentia que estava realmente perto. Eu não gostava de estar nos cultos de missões às vezes, porque o Espírito Santo queimava dentro do meu coração e falava: o tempo é chegado, eu preciso, você vai. Então eu sentia que o Espírito Santo falava comigo. E é doloroso, porque a renúncia é dolorosa. Aí a gente entra no tema jovem, né? Ah, eu sou jovem, eu preciso estudar, eu preciso estabilizar a minha vida, tem que ter alguma coisa, eu vou lá depender da fé. Era assim que eu pensava, tinha um pensamento muito assim, mas aí é um pensamento muito egoísta, porque tem almas lá no campo que está precisando, está morrendo, e está precisando de você, e Deus quer você, e não quer ninguém, Ele quer você no campo missionário. É forte. E daí, outra coisa que eu pontuei, que o cristianismo moderno, ele criou um Cristo que é só meu amigo, meu companheiro, que eu vou lá e eu vou lá e busco ele só quando eu preciso. E eles têm feito de Cristo isso, sendo que Cristo, a Bíblia nos revela um Cristo que quer tomar conta de nós, que Ele quer ser o nosso Senhor. Ele que tem que nos direcionar onde nós devemos ir. Então, assim, para concluir essa pincelada, como que você pensa, jovem, em gastar o resto de tempo da sua vida? Como você pensa? Ou você pensa em primeiro fazer a sua vida, estar estável, e depois, se sobrar um tempo, eu deixo para a obra missionária. Era o meu pensamento. Tudo isso que eu estava relatando, eu estava falando também sobre mim, porque eu pensava. Eu pensava assim, vou estabilizar minha vida, e depois, se sobrar um tempo, assim, eu me dedico. Não é isso que Cristo quer. Nunca é cedo demais para dedicar a sua vida a Deus. Sabe? Enquanto as almas estão perdidas. Eu tô um pouco nervosa, me perdoe, gente. Saiba que as almas que estão perdidas, elas não têm tempo para o seu tempo de espera. Meu Deus. Perdido. Elas não têm tempo. Esse tempo que você acha, vou esperar, vou fazer minha vida. Nesse tempo que você acha que está fazendo algo, as almas estão morrendo lá fora. E esse tempo é um tempo perdido. Deixa eu botar aqui. Ah, tá. Olha, para terminar, ou a sua vida ela vai ter um peso na eternidade. Jesus vai falar, bem-vindo. Você fosse fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Ou você vai desperdiçar um bom tempo, meu querido. E a maior chance da sua vida de fazer algo que transcenda a sua morte e que passa para a eternidade. Então fica essa reflexão aí para vocês. E eu vou começar a contar a minha experiência, né? Muito forte. Quando o Senhor começou a falar com a minha família, que o nosso tempo... Eu já falava, olha, tem um povo esperando vocês. O tempo já é chegado. E eu realmente não gostava quando Deus falava isso. Eu sempre relutava com o Senhor. Não quero, né? Isso é minha vida. Como que eu vou fazer? Relutando. A nossa carne nunca quer aceitar que esse tempo chegou, que realmente vai ser uma entrega integral à obra de Deus. Tem algo muito interessante que eu aprendi com a missionária Kellen Gaspar, que é o seguinte: tem gente que fala, eu tô com desejo de fazer a obra missionária, eu tô com desejo de pregar o evangelho e tal. Será que é de mim? Será que é da carne? E aí ela sempre traz essa resposta, irmão, não tem como ser da carne, porque a sua carne não quer fazer a obra missionária. A carne da gente quer reconhecimento, quer púlpito, quer cantar em congresso, quer evangelizar no metro quadrado mais evangelizado do mundo, que é atrás da tribuna, de um púlpito. E o nosso campo, ele não se limita àquele espaço, aquela plataforma que há no púlpito. O campo de todo cristão missionário é o mundo. Isso é verdade. Quando eu estava ali, eu achava que estava, nossa, Deus, já tá bom aqui para mim, né? Eu já estou aqui, estou cantando, já estou fazendo a obra, mas Deus não queria isso. Ele queria que, olha, Deus sempre, talvez você vai ser desafiado a ir para os confins da terra. Mas talvez você vai ser desafiado aonde você está mesmo. No meu caso, eu fui desafiada para ir para longe mesmo, né?
Aqui estamos no Peru. Então, assim, aí nós mudamos para Jaciara. Aí, quando nós chegamos em Jaciara, eu pensei assim, opa, agora estou numa cidade maior, né? Eu gostei de estar ali em Jaciara, estar num campo abençoado, amo de paixão. E daí, só que quando nós chegamos, Júnior, no primeiro culto, o Senhor já falou que o tempo já Meu Deus. Aí eu falei, não, Deus, não, o Senhor tá brincando comigo. E Jesus foi falando. E aí o Senhor falou com o nosso pastor, falou com meu pai que teria o campo do Peru para a gente ir. Já era o pastor sobrinho na direção do campo de Jaciara. O pastor sobrinho. E aí meus pais, com certeza, né, aceitaram, né? E aí quando meu pai trouxe essa notícia, aí eu falei assim para eles, e agora, né? Eu tinha planos para minha vida. Mas são planos que Deus não queria no momento. São planos úteis que talvez Jesus pode vir hoje, amanhã. E tudo aquilo que eu tinha planejado em faculdade, isso ia ficar, entendeu? Iria ficar, Sim. vai ficar aqui na Terra. Esses sonhos, essas coisas aí de faculdade. Não estou falando para, deixa sua faculdade. Não. Mas no momento, Jesus não queria isso para mim. Tanto é, Júnior, que eu corri atrás de faculdade. Eu fui atrás de serviços. O Senhor fechou todas as portas. Todas as portas. Eu chorava, falava, Deus, o porquê está acontecendo? Jovens que estavam comigo estão aí entrando na faculdade, por que comigo não dá certo? Será que eu não tenho sido fiel? Aí a carne, né, começa a querer indagar o Senhor, questionar. Mas aí minha mãe sempre, meus pais sempre me ajudavam com palavras e falavam, talvez você não entende agora, Vitória, o que Deus quer, mas lá na frente você vai entender qual que é o projeto, porque Deus está fechando tudo. E realmente eu entendi por que esse fechamento de portas de faculdade, de emprego. Porque se eu estivesse estudando ou estivesse no trabalho, eu não iria renunciar, porque tem pessoas que desapegadas disso. Por exemplo, meu pai tinha um trabalho bom, minha mãe estava no trabalho bom, eles renunciaram sem pensar uma, duas vezes. Talvez se fosse eu, não iria conseguir. Então, por isso que Deus fechou as portas na minha vida. E aí aí meu pai trouxe a notícia, eu pensei, nossa, meus sonhos acabou, né? Nem tava pensando nas almas, estava sendo egoísta, pensando em mim só. E aí o Senhor começou a falar várias vezes, Júnior. Várias vezes o Senhor usou muitas pessoas para falar. E uma que me marcou muito, que foi a missionária Maurícia, que é esposa do pastor Elias Alecrim, que eles estão lá no Paraguai hoje. E eles estavam lá em casa, estavam umas irmãs lá em casa, né? Estavam fazendo uma oração na sala. E o Jesus! povo, né, você sabe, e eu lá fora, Senhor, tomara que ninguém venha aqui falar, me chamar. Aí minha mãe, Vitória, vem aqui. Aí eu falei, nossa, pra que isso? Pra quê? Aí ela falou, missionária Maurícia, ore pela Vitória, né? Porque eu tava assim, eu tava angustiada, aflita, tudo isso só pra ir pra obra missionária. Meu Deus. E aí, Deus começa a falar comigo. Falou. E aí o Senhor falou bem assim, olha, eu tenho um amor para colocar no seu coração. Só que ele só vai ser posto quando você estiver lá na obra missionária. Esse Meu amor Deus! quando você só estiver lá. E é grande. Eu curo as suas feridas hoje no seu coração. E Deus foi falando, Júnior, e eu me derramando, né? E ao mesmo Meu tempo Deus. Aí terminei, aí eu falei, nossa, Senhor. Aí eu pensei, refleti, falei, nossa, mas eu não vou ter esse amor, não. Eu tava assim, revoltada, né? Mas aí ó, Deus foi trabalhando no meu coração. A gente veio aqui para a obra do Peru, chegamos. E a nossa obra, gente, é uma obra que começou assim, do zero, né? Uma obra diretamente Pioneira. ligada à Jaciara. Não tem nada ligado aqui uma convenção do Peru, nada. É ligado tudo à Jaciara. E aí eu olhava, a gente começou com 5 irmãos dentro da igreja. 5 irmãos dentro Meu da igreja. Deus. E aí eu olhava e falava, Senhor, eu vi de uma sede, onde tinha muitas pessoas. E olha, tanto, né? Mas tá bom. A gente começou a orar.
Porque o Pra segredo, para quem vem dos congressos, estilo congresso de Seara, o Madjari e a Viva Jovem, dá pra imaginar o tamanho da dor no coração. nossa, Júnior, meu Deus, eu olhava as cadeiras vazias, doía dentro de mim, sabe? E daí a gente começou a orar para o Senhor dar estratégias para a gente trabalhar e regaçar as mangas e ir buscando almas, né? E aí o Senhor, um dia, falou que ele era o dono dessa obra, porque foi ele que está no controle de tudo. E, Aleluia. e daí, um certo dia, o irmão falou, pastor, eu moro no bairro Mitilala, tem um bairro Mitilala, venha fazer um culto lá na nossa casa. Vamos começar lá na minha casa, tem uns irmãos lá, e vamos começar a fazer um culto lá. Beleza, a gente foi, né? Quando nós começamos, eu nunca tinha ido. Quando a gente começou a entrar nesse bairro, Júnior, eu me assustei. As casas em volta, Roberto Quilombo, assim, muito simples, sabe? Muito simples, simples, simples mesmo. Fora da nossa realidade. E aí, quando a gente estacionou, meu pai estacionou o carro de frente da casa do irmão, já tinha bastante irmãos reunidos, sabe? Eu começo a querer me emocionar, de lembrar a cena. E daí veio as crianças ao nosso encontro e começou a abraçar a gente, né? E o Espírito Santo já começou a falar dentro do meu coração. Eu já estou trabalhando no seu coração. E aí as crianças abraçaram, pastor, pastor, irmã, né? E teve um senhor que abraçou meu pai e falou assim, pastor, por favor, não nos abandone, não Meu nos deixe. Deus. E começou a chorar. E eu vi aquilo, minhas lágrimas começaram a descer. E aí o Espírito Santo falou, olha aí, eu, precisava de vocês aqui. E aí eu tentava ignorar, não, eu tô pensando coisa, eu tô, né, sentindo pena, mas era o Espírito Santo, eu só não queria aceitar, mas era o Espírito Santo falando. E dali, então, o Senhor começou a trabalhar, e ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida, eu vi aquelas crianças onde mexeu muito comigo. E ali o trabalho foi crescendo, aí daí já não coube na casa do irmão, a gente teve que passar para uma outra casa. E certo dia, essa é uma experiência que eu nunca vou esquecer da minha vida. Até um dia eu postei uma foto dessa criança no status do WhatsApp, eu até falei, um dia eu vou contar a história. E aí, no dia de quarta-feira, todas as quarta-feiras a gente tinha planos, cultos, né? E essa quarta-feira eu tava muito revoltada, né? Sempre Vitória revoltada. E daí a mãe, vamos pro culto, né? Eu não queria, né? Mas eu sabia que a obra precisa de mim. Uhum. E eu fui. E aí, as irmãs, minha mãe fazia um trabalho com as crianças bem profundo, assim, na casa. Os irmãos ficavam na área e as crianças lá atrás. Minha mãe chamou para ajudar. Quando eu entro, eu me deparo com uma criança toda sujinha, toda assim, sabe? Sujinha, assim e tal. E aí, eu começo tipo, a me compadecer daquela criança. O Espírito Santo começou a falar dentro de mim de novo. No momento, eu só queria cuidar daquela criança. Eu queria pegar e abraçar ela, levar para casa, colocar roupas limpas. Eu queria, sabe? Eu queria, enfim, o Espírito Santo. E eu querendo chorar, Júnior, naquele dia. Eu queria chorar. E eu aguentando para não chorar, disfarçando para ninguém me ver. E aí, cheguei em casa, corri pro meu quarto e fechei a porta. E daí, eu deitei na cama e falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer da minha vida? Qual que é o propósito, Senhor? Qual que é o propósito? Eu só olhei para aquela criança e meu coração começou a arder. O que o Senhor quer de mim, Deus? E aí Deus veio falando do meu coração. É o amor que eu te falei, lembra? Lembra do amor que você queria colocar? E você falando que não, mas o amor está aí no seu coração agora. E eu comecei a chorar. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O Senhor quer que eu me entregue? Qual que é o propósito disso? E o Senhor falou, o propósito é as almas que precisam. Aleluia. E aí eu falei, Senhor, pede outra coisa, Deus, pede outra coisa, mas não me peça para que eu possa ser uma missionária, possa ir. O Senhor falou, não, é isso que eu quero.
Meu Deus. E naquele dia eu falei, Senhor, eu me entrego totalmente para ti, se é isso que o Senhor quer. Então, toda vez que eu vejo essa criança, eu começo a me emocionar. Eu falo, ela não sabe, Júnior, ela não sabe Meu Deus. a importância que foi para minha vida. Mas ela teve um valor enorme na minha vida, um valor enorme, enorme. Contribuiu demais, demais. Então, a obra do Aleluia. você aprende muitas coisas. Claro, né, que nem tudo é dolorosa, mas ela vale a pena quando você está no centro da vontade de Deus. Que adianta você relutar contra Deus e falar, não vou, não quero, e estar sofrendo, portas fechadas, sofrendo com faculdade, com emprego. Quando você está no centro da vontade de Deus, Ele cuida de tudo. E isso que eu Aleluia. sabe, Júnior? Eu falei, Senhor, eu tô entendendo. Não importa. Meu sonho era fazer uma faculdade, ter um emprego. Mas primeiro é o meu reino. E depois as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Entende isso? Aleluia. E daí começou, Júnior, o Senhor agir. E eu sempre falava, né? Mas eu sempre estava envolvida na obra de uma maneira ou de outra, eu estava ali ajudando, estava ajudando a servir, eu estava ajudando a tocar, a dar uma palavra, a aconselhar algum jovem. Eu estava envolvida, minha mãe sempre falava, Vitória, por mais que você não queira, você está envolvida na obra de Deus, você está envolvido, o chamado está dentro do seu coração. O chamado te possui. É verdade. E aí eu fui entendendo isso, sabe? Que não adianta. E hoje eu entreguei para Deus totalmente. E tem mais outras coisas. Olha, por exemplo, hoje a gente já tem uma congregação no bairro Mitilala, esse que eu falei para nós, para vocês, quer dizer, uma congregação enorme, graças a Deus. Ali foi feito assim, honra e glória de Deus. E ali aconteceu um milagre nessa igreja. Eu estava em construção, eu não estava, né? Meu pai estava presente nessa construção e o irmão estava em cima pregando um prego e No ele teto da congregação. está no teto da congregação. Ele estava pregando, acho que aqui tem um tipo de fala calamina, eu não sei como que é no Brasil. E daí ele foi pregar. Mas ele estava com cinto de segurança, mas ele tirou confiando nele, né? Uhum. E no que ele pregar, ele caiu. E no que ele caiu, ele começou, tipo, a agonizar, né? Agonia da morte. Começou a Sim. agonizar. E os irmãos começaram a gritar pro meu pai, pastor, pastor. O nome do irmão é Hermes, né? O meu Hermes morreu, perdemos o Hermes, pastor. E meu pai, como estava lá em cima, ele começou a falar, só repreende o espírito da morte. E aí os irmãos começaram a rodear e repreender. Meu pai desceu, se ajoelhou, deitou em cima dele e começou a clamar, espírito da morte, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando meu pai começou a clamar, e os irmãos ali clamando, o irmão veio à vida, para a honra e para a glória de Deus. Aleluia. Glória a E Deus. daí os irmãos glorificando, dando glória a Deus. E meu pai ainda preocupado, né, para ver se não tinha alguma coisa quebrada, levou a ele até uma clínica para tirar um raio-x para ver. E Sim. aí, quando tirou, o médico falou assim, isso daí tá igual um bebê. Meu Deus. Não tem nada. Isso aí é um milagre para honra e Glória para a glória. Deus. E esse irmão, Júnior, ele falou, pastor, no começo dessa obra, eu dependo, eu sou pedreiro e eu dependo disso. Só que eu, pastor, vou ajudar essa obra e eu sei Meu que o Deus. Senhor vai cuidar de mim e da minha família. Você acha, Júnior, que Deus iria deixar um homem desse morrer? Jesus da glória. Deus fez a obra. Só que meu pai falou que ele estava mudo, ele não falava nada. Meu pai preocupado, meu Deus, será que ele perdeu a voz? E chorando, e chorando. Meu pai falou, Hermes, o que aconteceu? Fala comigo, né? Ele, pastor, emocionado, falando. Eu vi que meu corpo estava deitado, estava jogado no chão. E vi que minha alma saiu. Eu tentava pegar em vocês. Ele falava que a mão dele transpassava o corpo do meu pai. E ele estava falando, eu estou bem, né? E ele não conseguia falar. E ele via que os irmãos estavam ali clamando. E ele falou, pastor, quando de repente
um vento veio e levou o meu corpo, minha alma de volta ao corpo. E eu, Aleluia. ai, Júnior, pelo amor de Deus, que... Gente, o Deus das missões é vivo. meu Deus do céu. Aleluia. E os irmãos, tem os irmãos hoje que falam, os irmãos não, né? As pessoas que não entendem, ainda não são crentes. Aí ele fala assim, que tal o pastor que ressuscita? Aí eu falo, não, é Deus que fez a obra, não tem nada que eu... Então, assim, Aleluia. são experiências inacreditáveis. Vou contar mais uma experiência de uma... O tempo tá voando, a gente tem pouco menos de 20 minutos. Tá. Então, vou contar mais uma experiência de uma irmã que ela não poderia se mover, ela entrava assim na igreja e ela não falava nada, Júnior. Nada, ela não se movia. E no culto o Senhor falou pro meu pai, coloca a mão na cabeça dela, né? Que eu vou fazer a obra, porque o problema estava no cérebro. Deus falou que ia acontecer, né? E meu pai falou, meu Deus, Senhor, isso não acontecer. E ele falou, eu sou o Deus que faço milagres, vai. Júnior. E aí meu pai falou, e começamos a orar, aclamar. Quando de repente a irmã começou a abrir a boca, começou a glorificar. Glória a Deus, louvado seja Deus, glória a Deus. A igreja toda exaltou e adorou. Porque a gente nunca tinha escutado a irmã nem falar nada, Júnior. O Senhor fez o milagre. Glória a Deus. São coisas assim, lindas. É muita experiência e eu creio assim que uma vida no campo missionário, anos no campo missionário, muda por completo a nossa visão de tudo, principalmente em relação às coisas espirituais, porque é um ambiente em que os dons espirituais de Deus, a manifestação da glória de Deus, ela tá muito palpável. Porque a obra ela floresce assim de uma maneira que não tem como explicar. Vitória, para a gente seguir pro fechamento, eu quero aqui mandar um abraço para todos os irmãos que compartilharam, os que chegaram agora. Gente, essa é a segunda live do Semana da Palavra Jovem. Eu estou aqui com a Vitória. A Vitória é uma jovem missionária, está ali na cidade de Puerto Maldonado, no país do Peru, e ela está contando para a gente aqui alguma experiência. Já contou as suas experiências, como foi o seu chamado. Vitória, pegando um gancho aí em tudo que você falou, deixa eu mandar um abraço aqui para o Samuel Henrique, eu não sei se ele está por aí ainda, lá da cidade de Primavera do Leste. Também a cantora Laís de Cuiabá, eu vi que ela deu uma entrada aí, não sei se permanece com a gente. Todos os irmãos que chegaram agora, sejam muito bem-vindos. A nossa live está quase chegando no fim. Pegando um gancho, Vitória, no que você tinha dito a respeito da resistência que a gente tem em relação à obra missionária, ainda mais por sermos jovens. A gente vive dias hoje que é muito raro você encontrar algum jovem que tenha pelo menos um interesse no assunto da obra missionária. Você disse no começo que é algo que é um chamado que ele é universal, ele é para todo crente. A partir do momento que você levantou as suas mãos, aceitou Jesus como Salvador, você já tem esse chamado. Tem uma frase que eu esqueci de quem é, que diz assim: eu não recebi nenhuma revelação, eu não recebi nenhuma profecia, eu apenas li uma ordem e obedeci. E essa ordem tá muito explícita no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que diz: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, não é algo que você precisa que Deus levante alguém para te dizer que você tem que fazer obra missionária. Você pode buscar de Deus qual é o encaixe que Ele quer que você tenha na obra missionária. Se você vai ser um missionário de campo, se você vai além fronteiras, se você vai ser um mantenedor fiel da obra missionária, um intercessor fiel da obra missionária. A gente vive uma cultura hoje dentro da igreja que é o seguinte: tem gente que pensa da seguinte forma: se eu não posso fazer muito, eu já não vou fazer pouco. E é uma visão totalmente errada, porque missões é feito, principalmente questão financeira, missões é feito com o dinheiro dos pobres e as promessas dos ricos. Então, tem gente que fala: eu não posso dar R$50 para obra missionária. Eu só daria se fosse 50, mas não dá 10, não dá 15, não dá 5. E aí você nem contribui da maneira com que você sonha em contribuir e nem contribui com o que você tem em mãos.
E algo que eu achei muito interessante você dizendo a respeito dos seus sonhos, a sua vontade de fazer uma faculdade, de se formar, de se estruturar, é algo que a nossa carne quer. Ainda mais na nossa juventude, a gente vive aquele ciclo social de que você chegou na casa dos 20, você tem que estar cursando a faculdade, logo você vai se formar, você vai ser independente, ter a sua própria casa, depois você vai casar e vai viver sua vida feliz para sempre. Como se a gente não tivesse uma dívida para pagar. A gente tem uma vida que a gente não sabe quando ela se finda, porque isso independe dos nossos dias na Terra e da volta de Jesus, que está muito iminente. E a gente acaba gastando todo o tempo que nós temos conosco, com os nossos sonhos, com os nossos anseios, com as nossas vaidades. E essa live hoje, eu creio que há um propósito do céu através desta live, porque aqui a gente tem dois públicos. A gente está conversando aqui com jovens que estão nas suas igrejas, bem estruturadas, nos seus campos, que tem ali os melhores congressos, os melhores cultos de mocidade. E a gente também tem um segundo público aqui, que são os missionários que estão em campo. A irmã Tássila, a irmã Ana Paula, são missionárias que já estão em campo, que são jovens, solteiras, que entregaram assim a sua juventude na obra de Deus e estão já no campo, sofrendo com algumas coisas, porque o chamado de Deus ele não é simplesmente mil maravilhas. Quando Deus te chama para fazer uma obra através do seu intermédio, a gente tem que estar preparado para tudo. Porque a gente sabe que tanto as provações de Deus quanto as potestades malignas, elas virão. E a gente tem que estar muito preparado para isso. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a todos os irmãos que aqui estão. Você já vai dar uma palavra final para todos os jovens que estão nos assistindo, uma palavra de conscientização missionária. A live toda foi conscientização missionária, mas eu vou dar a oportunidade para você falar especificamente para eles e também dizer a você e a todos os outros missionários que aqui estão nos acompanhando, aqueles que estão com a mão no arado e já não podem olhar para trás. Criou-se uma cultura, a missionária Kellen fala muito disso, de que o missionário ele é um cidadão de segunda classe, que o missionário é alguém para que nada deu certo e às vezes não entende o trabalhar de Deus. Às vezes Deus fecha portas, como fechou na sua vida. Para os seus pais, não. Deus já ofertou a eles que eles tomassem essa renúncia de deixar o emprego, de deixar a família. Então, há maneiras e maneiras que Deus trabalha na vida de cada um. E tem muitas pessoas que se decidiram e foram ao campo missionário, e não é algo que a gente tem que ser hipócrita de pensar de que o missionário, por ele estar no campo missionário, uau, é um super crente, um super homem de Deus, uma super mulher de Deus que não se abala com nada. Mas o missionário, ele tem alma, o missionário também sente abalos psicológicos, o missionário, ele sente tudo que a gente sente. E a diferença é que às vezes a gente sente tudo isso no conforto do nosso lar, juntamente com os nossos irmãos, com o pastor, e eles estão em um campo distante da família, às vezes sem muito abraço, sem ter um ombro amigo por perto, e ele tem que se manter firme, porque o povo está se espelhando nele, o povo está esperando algo de Deus para ele, e aí o missionário renuncia tudo isso. É uma renúncia que ela não é só na hora de ser enviado, é uma renúncia diária. Todo dia tem que estar renunciando. Então, dizer para você e para os missionários que estão nos acompanhando, perseverem, continuem. Há uma recompensa extraordinária no céu. Vocês estão trabalhando para Deus e o setor de recursos humanos não é nessa terra. O nome de vocês estão na folha de pagamento do céu. Amém. Missionário é um embaixador do céu na terra. Tem pessoas que se decidem a obra missionária e às vezes os amigos e os pais eles ficam naquela visão de meu Deus, vai sofrer, vai para o campo, às vezes vai passar alguma privação. É claro, nem todo missionário passa privação, mas há alguns que passam e a gente cria aquele temor de meu Deus do céu, agora vai sofrer e é um coitado, não vai ter um estudo, e quando voltar, e se voltar daqui 20 anos, não vai ter estudo, não vai ter uma formação, não vai ter nada. E tem pessoas que se entristecem e servem de desmotivo para pessoas que estão se decidindo para a obra missionária. Se você tem um amigo que se decidiu para a obra missionária, se você tem um filho, se você tem um pai, se você tem algum parente, se você conhece alguém que se decidiu para a obra missionária, esse chamado não é do homem, não é a carne dele querendo fazer obra missionária. É o chamado do próprio Deus que está aflorando dentro dele. Então, incentive.
incentive. Só de você não estar atrapalhando, você já está fazendo algo muito benéfico para o reino de Deus. E todas as vezes que alguém comentar, eu vi um testemunho muito forte da missionária Kellen na escola de missões que ela direciona, de jovens. Uma mãe foi deixar uma moça e essa mãe chorava muito, 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 muito mesmo. E aí ela ficou surpresa, porque a mãe estava chorando demais, parecia que tinha acontecido uma tragédia. E ela questionou aquela mãe, ela disse: irmã, por que a irmã está chorando? E a irmã falou: minha filha vai ser missionária, e a minha filha ela vai ficar aqui, ela vai para o campo missionário, e eu estou desesperada. E aí ela falou, Deus inspirou ela a dizer algo para essa mãe, que serve para todos nós. Que chore, mãe, que chore a mãe da prostituta, que chore a mãe do drogado, que chore a mãe daquele que morreu e perdeu a sua salvação. Que chore a família que tem um ente querido agora num leito de morte, inválido. Que chorem eles. A obra missionária, ela, por mais que seja dolorosa, ela não diminui em nada o nosso chamado e o nosso ser. Muito pelo contrário, é um privilégio de Deus. Então eu deixo essa palavra para todos que estão nos acompanhando. Incentive alguém a fazer missão. Faça missões. Você não vai ser cobrado por todas as almas do mundo, você vai ser cobrado pela sua parte. Tive uma queda de internet aqui. Vitória, tá por aí? A gente tem 5 minutos para estar encerrando a live. Pessoal, só confirma, voltou tudo ok aí? O vídeo pausou aqui automaticamente, eu tive uma queda de internet, tá aqui. Se você cair, ele te levanta. Vitória, não vai dar tempo para mim terminar o que eu estava dizendo, a gente tem 5 minutos. Deixa a sua palavra rápida de conscientização missionária. Eu já te agradeço, tá, por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente. E em seguida você já pode ficar à vontade para estar orando por nós e a gente terminar a transmissão. Então, eu quero dizer para você que tem um chamado e que tem a vontade de ir para o campo missionário. Isso é lindo e Deus se agrada. Pode continuar no mesmo sentimento que o Senhor vai te enviar. Talvez Ele ainda está te preparando, porque o campo missionário não é fácil, tem opressões malignas. Então, assim, calma que o Senhor vai te enviar sim. E para você que está aí no campo missionário, continue firme, que o Senhor é contigo, continue nessa força. E se o Senhor está no centro da vontade, se nós estamos no centro da vontade de Deus, não devemos temer nada. Estamos no lugar certo, na hora certa, e nós somos instrumentos utilizados pelo Senhor. Não ligue por pessoas, porque muitas pessoas também chegaram e falaram: Vitória, você é louca, eu sou faculdade. Não somos loucos. Somos loucos para ganhar almas para o reino de Cristo, para vidas. Aleluia. Amém? Então vamos fazer a oração, né? Vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai, te agradecemos Santo de Deus. por mais um dia, por mais uma noite, por mais essa live. Agradecemos por essa oportunidade, Pai. Senhor, obrigado por estar presente, Senhor Jesus, nesse tema missionário, Senhor. Deus, sim, que o Senhor Espírito Santo de Deus. Essas pessoas, esses jovens que estão com o chamado ardendo dentro do peito, Senhor Jesus, que o Senhor prepare eles e os envie para ganhar almas para o teu reino. E aqueles que estão no Senhor campo, Jesus, levantou um exército nessa última hora, Senhor. o Senhor continue utilizando. Sustenta os teus servos que estão no campo de batalha nesse momento, Senhor. Senhor. Grande, Senhor Jesus, tem muita alma para ganhar. Espírito Santo, levanta na nossa geração missionários para pregar a tua palavra. Levante embaixadores do teu reino nessa terra, Senhor. Deus, Senhor, disposto para ir fazer Espírito Santo de Deus, tira todo impedimento, todo empecilho, molda o vaso que o Senhor deseja usar, Pai. Que o teu nome seja glorificado, que a tua obra cresça na face da terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vitória, Deus abençoe. Tem aqui... deixa eu ver aqui o comentário rapidamente. Meu Deus, falta eu acho que vai cair a qualquer momento. Gente, entrou muita gente agora. A live tá chegando no final. Vai ter uma parte 2 em nome de Jesus com a Vitória. Eu gostei muito dessa live. Mandar um abraço pro Félix Lombardo, que entrou aqui agora. Ele serve a Deus lá na obra missionária da Comademate na Argentina, com o pastor Aldo Rodrigues. Que Deus abençoe todos os irmãos. Eu vi que tinha uns irmãos do Peru que estavam participando aí. Deus bendiga a todos os hermanos peruanos.
E Vitória, Deus te abençoe, muito obrigado mais uma vez. Gente, para a gente encerrar, Lucas, capítulo 10, a Vitória fez a leitura, e o versículo 2. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. É uma tarefa nossa. Além de ir, rogar. Não é aquela oração de 5 minutos. Senhor, cura minha coluna, abençoa a obra missionária, abre a porta de emprego. É rogar. Eu quero lançar um desafio para quem está nos assistindo hoje, que ainda não tem essa prática. Pegue o nome de um missionário, para começar o da Vitória e da família dela. Pegue o nome de alguns missionários. Tire pelo menos uma hora na sua semana ou meia hora da sua semana para orar pela vida espiritual, pelo crescimento da obra, pela saúde emocional dos missionários que estão em campo. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero dizer para aqueles que querem se preparar para a obra missionária, gente, curso nenhum forma técnico em missões. O chamado vem de Deus. Só que Jesus deu sua vida, Paulo deu seu sangue. Será que você não pode dar nada para a obra de Deus? Se você tem um chamado missionário, entra no Instagram da Escola de Missões da Assembleia de Deus. Eu sou aluno, estou fazendo propaganda. Curso à distância, o custo é ótimo, o conteúdo é muito bom e se prepara para o chamado que Deus tem na sua vida. A live vai cair. Pai do Senhor para todo mundo. Deus abençoe, Vitória. Deus abençoe todos os missionários que estão com a gente, todos os irmãos que nos assistiram. Pai do Senhor.